Essa aqui é a nossa primeira transmissão do ano. É muito bom saber que você está em casa acompanhando essa nossa conversa. E certamente, dentre todas as boas decisões que alguém pode tomar nesse início de ano, certamente valorizar esse tempo aqui é uma delas. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, nosso desejo, saiba disso, é te conhecer, saber o que te trouxe até aqui. Então, nosso encorajamento, meu encorajamento, é que você acesse os nossos canais de comunicação, para que a gente possa ter esse tipo de contato, ainda que distante, a gente possa saber exatamente o que te trouxe aqui. Então, em alguns instantes, o pessoal aqui da comunicação vai colocar no nosso chat o nosso número de WhatsApp e você vai poder eventualmente se apresentar para a gente. Eu queria aproveitar a nossa conversa de hoje para falar de uma das mais fundamentais de todas as discussões quando a gente pensa em Deus ou nas coisas de Deus. O pressuposto mais conhecido do cristianismo. E mesmo aqueles que se identificam assim há um bom tempo, podem até ter dificuldade em lidar em meio às circunstâncias da vida. O conceito de que Deus é bom. E pode parecer um choque, de repente haver talvez até heresia abordar isso ou propor isso, mas eu diria que essa é uma das primeiras ideias, conceitos e verdades que sofrem depois de um ano ruim, um ano difícil e desafiador como 2020. É um dos conceitos que sofrem em meio a situações adversas e pode ser até difícil de harmonizar com outros pedaços da Bíblia. Esse aqui me parece um excelente momento para falar sobre isso, por um simples motivo. São 11h34 da manhã do dia 3 de janeiro de 2021. Se é para começar o ano, que seja com alguma coisa fundamental, não básica, mas fundamental assim. Me parece que muito do que a gente conversa sobre Deus, pensa sobre Deus, se assemelha a algumas daquelas discussões mentais que a gente tem. Sabe quando a gente está revisando um debate ou prevendo um debate e a gente na cabeça fica dizendo alguma coisa no sentido de eu devia ter falado isso, ou eu vou falar isso, e a pessoa vai responder desse jeito e aí eu vou vir em checkmate. Eu acho que a gente meio que passa isso eventualmente ao longo do ano. O negócio é que a gente fica respondendo pelas pessoas, porque a gente realmente considera que as conhece tão bem que sabe exatamente o que elas vão dizer depois que a gente disse alguma coisa, certo? E talvez o impressionante aqui seja que a gente não desiste. A gente refaz e repete essa fórmula, mesmo ela não sendo tão eficiente assim. O que acontece muitas vezes é que as coisas saem um pouco diferente. Quem podia imaginar. E aí na hora do debate, reprisado ou adiantado, a gente fica um pouco perdido. E me parece que isso acontece bastante na nossa relação com Deus. Especialmente nos momentos de crise. A gente tem esses pequenos desvios, mas certamente é nos dias normais, nos dias comuns, em que a gente vai construindo certos desvios de quem Deus é e o que Ele diz. E mesmo para aqueles que não se consideram cristãos e eventualmente podem estar ouvindo, com todo respeito, talvez muitas vezes o pensar sobre Deus pode envolver o que a gente vai chamar aqui de pré-conceito, na ideia de ter uma noção sobre algo ou de falar sobre algo sem necessariamente ter um contato tão longo, profundo com esse assunto. Talvez falar sem conhecer com tanta profundidade o que as pessoas que creem em Deus costumam dizer. O fato é que em diferentes graus, todos nós, eu inclusive, temos noções distorcidas sobre o pensar a respeito de Deus. O ponto é que a gente não sabe muito sobre Deus por nós mesmos, e por isso que existe a Bíblia. E aí a gente se engana mesmo assim. Porque mesmo com ela, ler e reler não gera uma relação automática de causa e efeito. Causa e efeito. Não é porque eu conheço, não é porque eu sei, não é porque eu descobri, não é porque eu ouvi, que automaticamente eu começo a praticar. E a gente se engana de um outro jeito ainda. O que acontece frequentemente quando alguém diz alguma coisa em uma igreja do tipo, hoje nós vamos falar de José do Egito. Talvez seja só eu, mas aqueles que estão há muito tempo em uma igreja pensam alguma coisa do tipo, mais de novo? Considerando
que a gente já sabe tudo sobre uma história, porque a gente ouviu várias vezes, é verdade. Quando alguém diz, Deus é bom, lá no fundo, para mim vem, mas isso eu já sei. Mas se fosse assim, se a gente realmente pegasse tudo de primeira, era melhor já tirar esses pedaços da Bíblia. É melhor tirar, apagar, resumir as histórias que a gente ouviu várias vezes. Para só entrar em contato, falar, ler as novidades de Sofonias, por exemplo. Nunca ouviu falar de Sofonias? Exatamente. Vamos começar a ler só esses profetas menores. O fato é que, seja por conta de experiência, conivência ou ensino equivocado, a gente precisa reavaliar algumas dessas verdades, conceitos, princípios e até versículos mais fundamentais. Dessas certezas esquecidas e relembrar o nosso coração de quem Deus é, especialmente depois de 2020. O texto de hoje, que a gente vai colocar aqui, serve como um bom exemplo de alguma coisa que nos aproxima de Deus quando a gente lê, mas talvez afaste. É um dos trechos mais densos de toda a Bíblia, mas não à toa um dos mais repetidos. Então, você pode abrir, pode acompanhar aqui, tá bom? Êxodo, capítulo 34, dos versos 6 ao 7. Um texto bem curto, mas muito denso. Então, Êxodo, lá no Antigo Testamento, nos primeiros livros, capítulo 34, dos versos 6 ao 7. E passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, e talvez a sua Bíblia traga gerações, a maioria delas traz, e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Como eu adiantei aqui, essas palavras são bem famosas. O próprio Moisés repete um pouquinho mais para frente. Os judeus, na época de Neemias, já no final do Antigo Testamento, citam isso. E até Jonas repete algumas palavras que estão aqui. Mas a verdade é que a gente tem, se você leu com calma e percebeu algumas coisas, a gente tem um elefante na sala. Porque os nossos corações foram aquecidos pelo comecinho do verso 6. Talvez até alguém tenha pensado, esse é o meu Deus. Que tem compaixão, que é gracioso, que é paciente, amoroso e fiel. Como que as pessoas rejeitam isso? Mas aí vem o verso 7. Punição, justiça, castigo dos pais nos filhos. Nessa hora, eu tenho quase certeza que ninguém disse amém. E aí vem essa sensação agridoce, que é mais comum do que a gente gosta de assumir quando lê a Bíblia. É um desafio, porque a gente tem esses dois traços do caráter de Deus, que a gente pode usar diferentes palavras, mas eu vou usar aqui para facilitar, ou pelo menos facilita para mim, a ideia de amor e a ideia de justiça. Tá bom? São os dois conceitos que aparecem aqui. Mas como que Deus pode ser amor e justiça? Será que não é um ou outro? Porque é justamente desse texto que vem uma das mais comuns ideias sobre Deus, de que ele é uma espécie de policial turrão, um juiz pronto para destruir, ou uma autoridade estraga prazer. Já percebeu que quando a gente fala sobre o amor e a justiça de Deus, a gente fala assim, Deus é bom, mas é justo. Outros, lendo um texto desse, focam no finalzinho e vão pensar alguma coisa do tipo, como que Deus muda tanto do Antigo para o Novo Testamento? Como que funciona esse equilíbrio, amor e justiça? Será que é equilíbrio mesmo? E se não é equilíbrio, como que eu posso entender esses dois, talvez, dos principais traços de quem Deus é? Ou o que Deus está tentando nos ensinar sobre Ele mesmo, que pode nos conduzir nesse início de ano? Como que eu posso ser alguém que é amoroso e justo, que vive e demonstra esses dois princípios, assim como Deus? O que a gente leu aqui são essas descrições de quem Deus é, e perceba, eu já estou evitando usar a palavra parte, porque às vezes a gente tem a tendência de dividir Deus.
E esse não me parece ser o melhor caminho. Porque se tem hora, e parte dele que é amor, e parte dele que é justiça, fica difícil de saber com quem que eu estou falando. Fica difícil de saber qual que é a melhor hora para orar, por exemplo. Enfim, essas duas palavras aqui podem confundir muita gente, sejam cristãos ou não. A verdade é que talvez elas até afastem pessoas. O interessante é que dificilmente essas duas palavras ficam fora de qualquer descrição que até qualquer pessoa vai fazer de Deus. Mas a gente tende a pensar numa certa anulação. Ou seja, ou alternância, né? Uma hora ele é justo e outra hora ele é amor. Ou um ou o outro. Certo? Pensa assim, já pensou assim, conhece alguém que pensa assim? E mais do que um enigma teórico, um enigma teológico, ainda que a teologia seja boa e prática, a gente tende a colocar nessa categoria etérea. É um desafio relacional. Porque como é que eu posso confiar em Deus, ou querer confiar em Deus, começar a confiar em um Deus que diz que me ama, mas que está espreita para me punir, inclusive pelo que o versículo disse, pela minha leitura rápida, pelos pecados dos meus pais. Alguém que soa vingativo, uma mistura de bedel com carrasco. E para entender o que está acontecendo no texto aqui, a gente precisa voltar algumas páginas na Bíblia, ou pelo menos resumir algumas páginas, lá em Êxodo 32. Esse discurso todo está no meio, ou um pouquinho ao final, da história do bezerro de ouro. E, em resumo é o seguinte: Deus liberta Israel da escravidão do Egito. E ele faz isso por amor. Ele faz isso por graça. Ele faz isso porque ele é voluntário. Ele deseja fazer isso para o bem deles. E depois de vários milagres, várias cenas que podiam ser de filmes, que podia ser de filme, Israel está de volta à casa dela, está nesse caminho de volta para a Terra Prometida. E apesar de muitos pesares, Deus se mostra plenamente comprometido em fazer daquele arremedo de gente, daquele ajuntado, um povo dele. A expressão que aparece algumas vezes na Bíblia é que eles serão, ou que Deus quer torná-los, uma nação de sacerdotes. Que pode parecer meio místico, mas significa que eles existem para mostrar quem Deus é e o que Ele quer. No Novo Testamento, essa linguagem é usada no sentido de embaixador. Então eles existem, o Deus quer transformá-los em gente que é como Ele, que pensa como Ele e que fala dele. E isso começa com uma ideia muito simples, ou dois mandamentos muito claros, que eles não podem fazer ou ter outros deuses. Certo? Deus os liberta, tira do Egito. Por quê? Porque Ele é bom. E estabelece duas coisas: eu sou o Deus de vocês. Não façam, não tenham outros deuses. E o que os judeus fazem? Eles não acendem um incenso discreto, eles não repetem alguma oração vazia em voz baixa. Eles fazem um enorme festival pagão, ou contrário a Deus. A gente costuma lembrar do bezerro, mas a verdade é que ele está no meio e imerso em toda uma festividade. Eles comem, bebem e dançam, e até tem um eufemismo no texto, indicando que eles passaram de todos os limites possíveis e imagináveis nessa festa. Isso tudo porque eles cansam de esperar Moisés, que foi falar com Deus. E por incrível que pareça, Deus não rompe esse compromisso, essa aliança, que é a palavra que a gente vai usar aqui. Dos cerca de 2 milhões de judeus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 3 mil que se engajaram nessa festa morrem. Moisés fica impressionado com tudo que está acontecendo aqui, e aí ele diz, e aí vem a passagem que a gente leu aqui. Funciona como uma espécie de retrospectiva de tudo que aconteceu. É um olhar para trás, para frente e para si. E aí ele traz essa conclusão, de que Deus é gracioso, que dá mais do que eles merecem, que Ele retém a ira dele. O que não significa que Ele não fique irado, que Ele não faça justiça. Então deixa eu ler de novo. Mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado e castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração. E à medida que a gente for lendo esse texto de novo hoje, talvez você tenha a experiência que eu tive lendo esse texto. Ele vai tomando outros contornos.
ele vai fazendo mais sentido. E aqui vem o mais legal que eu vou falar hoje. Bem no comecinho, diz assim: ele mantém o amor dele por milhares de gerações. Certo? Essa ideia que aparece na maioria das Bíblias aqui. E aí termina dizendo que ele pune na terceira e na quarta. Ou no 3 e no 4, do jeito que está aqui. A primeira linha, claramente, tem algum tipo de correspondência com a última. É uma comparação. Do jeito que está escrito, é alguma coisa no sentido. Ele mantém o amor por milhares, mas ele visita a iniquidade, o pecado, o mal, no 3 e no 4. Então, 1000, 3 e 4. Bom? E se a gente lê rápido, a gente perde um pouco o centro dessa ideia. A gente continua e vê outras coisas sobre Deus, mas passa da ideia central, que talvez seja a mais bonita aqui. O versículo 7 é uma declaração surpreendente de como o amor e a justiça de Deus funcionam. Usando essa ideia de geração, fica alguma coisa do tipo: o amor dele alcança 1000 gerações. Quanto tempo dura 1000 gerações? Exatamente. Exatamente. É alguma coisa do tipo perdoar 70 vezes 7. É alguma coisa eterna. Não tem fim, não tem como medir. E aí ele visita o mal no 3 e no 4. Para usar essa ideia de geração, visita na terceira e na quarta geração. Já é alguma coisa que a gente consegue medir. Se a gente pegar a expectativa de vida, por exemplo, aqui no bairro de Itaim Bibi, seria alguma coisa próxima de 300 anos. Se a gente pegar mesmo em outro bairro que tem uma expectativa diferente, por exemplo, no Grajaú, que é de 58 anos, seria alguma coisa próxima de 230 anos. Eu sei alguns detalhes da terceira geração para trás de mim, mas não mais do que isso. Eu sei algumas coisas sobre o meu redor há 200, 300 anos para trás, mas 1000? Entendeu o que ele está dizendo aqui? É um compromisso de Deus com os seus. E como que é esse compromisso? É infinito. Deus se preocupa com a nossa situação. Ele é solidário com a nossa fraqueza. Ele está disposto e se faz disposto a ajudar. Quando? Sempre. No livro de Salmos, a gente tem alguma coisa parecida. Salmos, capítulo 30, verso 5, diz assim: pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor persiste a vida toda. Dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe de manhã. Essa é a ideia aqui. E atenção, existe um perigo, um engano contemporâneo, de achar que Deus é amor e só. Aqui significa que ele não castiga, que ele não é justo, que ele não corrige, que ele passa a mão na cabeça e sempre está ok e bem com as coisas que a gente faz. Não é o caso aqui. Não é o que está sendo proposto aqui. O que tem aqui é uma clara ênfase. É uma ilustração matemática, lógica, de quem Deus é e como Ele é bom. Percebe a comparação? Percebe o centro da ideia aqui? Que o amor dele dura 1000 gerações. E a justiça 3 e 4. Não é a anulação da justiça, mas é uma declaração muito firme de quem Deus é, o que Ele quer e o quão bom Ele se faz. É um outro tipo de amor, é um amor completamente diferente daquele que eu e você somos capazes de demonstrar ou ter por nós mesmos. O que não significa que Ele não vai lidar com o mal no mundo, que Ele não vai corrigir o que está errado. Mas antes da gente falar da justiça, se a gente tivesse que colocar na balança essas duas ideias para tentar entender o que está sendo proposto no texto bíblico, 1003. Tiago, no Novo Testamento, diz, no capítulo 2, capítulo 2, verso 13, diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor de Deus não anula ou contradiz a justiça, mas Deus, por escolha voluntária, decide agir assim. Então o amor e a justiça trabalham harmoniosamente. Se a minha visão de Deus é que Ele está atento para me pegar no pulo, e uma espécie de vigilância constante para o juízo, eu tenho um problema. Na verdade, isso costuma aparecer na minha e na sua vida
com expressões do tipo: eu não vou nem falar isso, porque vai que Deus ouve. Alguém imagina uma circunstância ruim para outra pessoa e na conversa alguém diz: não fala isso, porque vai que Deus ouve. Vai que ele faz isso. Por quê? Bom, porque ele tem prazer de fazer aquilo que é mal para mim. Ou talvez quando alguma coisa dá errado e a gente pensa ou diz: deve ser Deus me punindo. Só pode ser Deus. Sim, Deus se preocupa com a forma como a gente vive. E por isso que ele deixa tantas direções específicas na Bíblia. Mas até isso, até os mandamentos, ordens, limites, são expressões desse amor. Ele não é caprichoso, ele não é volátil. Amor aqui, quando a Bíblia fala, quando a gente lê no texto, se refere a uma aliança. E um professor meu sempre sugeria de ler a palavra amor como amor leal, um compromisso. Porque amor é uma das palavras mais inúteis da língua portuguesa. Porque no fundo explica muito pouco. Eu posso dizer, por exemplo, que eu, Daniel Manzano, amo comida mexicana, que eu amo o Palmeiras e que eu amo a Rebeca. E se essa frase significa a mesma coisa, se essa palavra significa a mesma coisa nessas três frases, eu tenho problemas lógicos e em casa. Porque a mesma palavra serve para expressar uma preferência, um gosto e uma promessa. A forma como a gente usa a palavra amor contemporaneamente, no nosso meio, é referência a um sentimento, a uma emoção. É alguma coisa que acontece comigo. E é claro que o sentimento pode se desgastar. É claro que tem mudanças ali. Eu enjoo de burrito. O Palmeiras frequentemente me irrita. O que a gente normalmente fala de amor se refere mais a um sentimento, a uma emoção. E esse não é o caso nas Escrituras. O que a gente chama de amor está mais próximo de paixão na Bíblia. Amor aqui é sobre ter um compromisso que gera uma ação. Buscar o bem-estar de outra pessoa, independente de como elas respondem a mim. Por quê? Porque eu estabeleci isso. Pode soar estranho, mas a gente tem um pouco isso, ainda que de forma limitada. Eu quero que você faça comigo um exercício, sem olhar para o lado, sem cutucar e sem dar exemplos em voz alta. Você que está me ouvindo e é casado, ou que tem um relacionamento constante e longo com alguém. Pergunta: você sempre gosta da pessoa que você disse que amaria no dia do seu casamento? A outra pessoa é sempre uma companhia prazerosa? Todos os dias são dias de alegria e júbilo, para usar uma palavra bíblica, mesmo com a louça seca na pia, a toalha molhada na cama e um áudio de WhatsApp altíssimo durante o jogo do seu time de coração. A verdade é que às vezes você quer matar a pessoa, certo? E esse é o ponto. Nós, além de não sermos grande coisa, somos maus. Uns mais, outros menos, mas todos somos maus. Deus não se alegra com tudo que a gente faz, o tempo todo. Na verdade é o oposto. Ele mesmo sustenta essa aliança, esse amor leal para sempre, por 1000 gerações. Mesmo que o povo faça um ritual, um festival pagão com bezerro de ouro. Amor significa que existe um compromisso permanente, eterno, de 1000 gerações, para buscar o bem-estar de alguém, sentindo essa vontade ou não. Significa estar preparado ou se preparar, disposto para muitos conflitos, soluções e tensões. Toalha, louça e WhatsApp, no nosso nível mortal e mundano, mas rebeldia de coração, dureza e desconfiança no nível vertical. É exatamente o que Deus se compromete. E Ele sabe disso quando estabelece essa aliança. De novo, Antigo e Novo Testamento falam a mesma coisa. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor, compromisso por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. A gente só está aqui porque nós não fomos fulminados da última vez que mentimos para alguém. É Deus dizendo: eu mantenho a minha aliança de amor
perpetuamente. É isso que aconteceu aqui na história. O povo todo envolvido nesse desastre do bezerro de ouro, desse Woodstock no deserto. E ele oferecendo justiça e perdão. Perdoar o pecado, a iniquidade, a palavra que aparece aqui, é a maneira como esse compromisso é preservado. Veja bem, a aliança não permanece existindo, porque Deus pega o nosso mal, a nossa rebeldia, a rebeldia do povo, joga debaixo do tapete ou faz vistas grossas. Ele não diz tudo bem. É porque ele perdoa, é porque ele carrega todo o mal. E essa é a ideia que está aqui no texto. Essa é a ideia dos versículos 6 e 7. E essa aqui é uma boa explicação do conceito, da ideia de pecado. É usar alguma coisa boa para fins maus. Alguma coisa próxima de vandalismo. De como a gente pega as boas coisas do mundo, da vida, e faz mau uso disso. John Piper, num livrinho bem legal que está disponível gratuitamente no site dele, Vivendo à Luz do Trabalho, do Sexo e do Poder. Na introdução ele diz o seguinte, de como a gente costuma destruir as boas coisas de Deus. Então o que acontece? Que dinheiro, sexo e poder nem sempre são um iceberg prestes a afundar o nosso barco. Eles podem ser ilhas flutuantes de comida, quando os estoques do nosso navio acabam. Ou combustível, quando estamos parados na água. Ou mais, raros frutos para adoçar a nossa dieta monótona. Em outras palavras, outra realidade fundamental que temos que lidar é que sexo, dinheiro e poder são, desde o começo, dádivas de Deus, boas dádivas de Deus. Eles não nos afundam. Eles nos afundam não é porque Deus nos deu presentes ruins. É porque algo aconteceu dentro de nós para transformar presentes da graça em instrumentos de pecado, em altares e incensos no templo do orgulho. Deus deu ouro, a habilidade de fazer algo, comer, beber e até festejar. E eles pegam tudo isso e usam mal nesse relacionamento. Deus deu a natureza, a gente destrói. Ele traz o trabalho, a existência, a gente inventa a escravidão. Ele dá um corpo e a gente arrebenta com ele. Nos cerca de pessoas e a gente trata mal. É como se a gente sozinho não fosse capaz de fazer o certo. Mesmo os não religiosos concordariam que o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer é respeitar o próximo. Mas nem isso a gente consegue fazer. Mesmo com a consciência indicando noções gerais de certo e errado. Quando a gente adiciona a Bíblia nessa equação, o texto que a gente leu aqui, por exemplo, o que a gente percebe, o que a gente faz de errado, não são deslizes, não são acidentes, mas que alguma coisa mora aqui dentro e tem consequências ao meu redor. Alguma coisa como uma pedra em um rio. Sabe aquelas ondinhas que vão se espalhando? Isso, vezes 7 bilhões, resulta em um mundo, adivinhe só, exatamente como nós. Cada erro, cada pecado, cada má decisão, se somando ao longo de milênios. Um fardo impossível de ser perdoado, carregado pela humanidade, mesmo pelos nossos melhores representantes. A verdade é que, frequentemente, a gente quer que Deus faça algo com o mal no mundo. Mas a gente dificilmente percebe que nós somos parte ativa dele. Colaboradores do mal. E no meio dessa bagunça toda, Deus diz, deixa que eu carrego. Deixa que eu perdoo. Acredito que a maioria das pessoas concordaria com a existência do mal. Mas alguns tentam compensar os erros, como se isso apagasse. Outros ignoram, como se ele fosse deixar de existir. Outros ainda não conseguem deixar para trás, como se a penitência mental, psicológica, eliminasse. E pensar assim, viver assim, é um caminho de frustração. É rejeitar essa aliança que Deus oferece, que Ele faz com os seus. E esse pode ser o passo mais significativo em 2021. Voltar
ou começar a confiar em Deus, crer que Ele existe, que Ele está aqui, que Ele não é indiferente, mas que Ele quer nos encontrar e carregar as minhas, as nossas falhas. Por quê? Porque Ele é bom. Quão bom? Por 1000 gerações. O texto ainda deixa claro e traz essa noção de justiça, contudo, ele não deixa de punir o pecado. E a gente precisa, de novo, voltar na história. 3.000 morreram. Deus se faz presente para carregar os erros daqueles que confiam nele. Há um tipo, até quando a gente lê a história, de reconhecimento e mudança no agir do povo. Eles até mudam um pouco a forma como eles se vestem em dado momento. Mas atenção, se alguém não quiser que Deus lide com o mal, pode carregar sozinho. Pode se virar. Mas isso também significa enfrentar sozinho as consequências das próprias decisões ruins. Para mim é muito significativo que toda vez que a gente vê um filme ou pensa na possibilidade da viagem no tempo, qual que normalmente é uma das primeiras medidas ou ideias que a gente tem? É mudar uma decisão. É desfazer alguma coisa. É fazer diferente alguma coisa que foi feita. O que mostra que a gente tem uma noção clara, ainda que dificilmente assumida, que a gente erra, e erra muito. E que se a gente pudesse, e a gente pensa às vezes isso, se eu pudesse voltar aos meus 20. Porque a gente sabe que não é capaz de administrar tudo sozinho. Que a gente decidiu mal, e que isso trouxe mal, e que isso prejudicou muita gente. A gente não precisa carregar, mas saiba que Deus não vai inocentar os culpados. Só recebe perdão quem pede. Faz sentido? Amor e justiça não estão em contradição. E quando ele age contra o mal, ele faz de forma justa, deliberada, e não é porque ele perdeu a paciência. Quando a Bíblia diz que ele é devagar em se irar, não diz que ele é uma divindade frustrada, que eventualmente perde a paciência e ataca. Em vez disso, reconhece que Deus está relutante em agir contra a sua criação, mesmo quando a criação ou a criatura está em rebelião contra ele. E ele espera muito para dar ao pecador a oportunidade de voltar em arrependimento. Que é o que acontece aqui. Moisés intercede por eles. E eles até mudam algumas posturas. Mas Deus não se esquece. Ele não tolera o mal. E no momento da própria escolha, ele vai agir decisivamente contra isso. Ele diz que vai nos encontrar no meio das nossas falhas, em amor e justiça. Um problema é que muita gente lê isso e pensa, ótimo, então eu vou fazer o que eu quiser e depois eu peço perdão. Como se tivesse algum tipo de brecha aqui. Como se eu pudesse ser mais esperto que Deus. Mas o que eu estou dizendo, quando eu penso e faço isso, vivo dessa forma, é que eu não quero que Deus carregue os meus pecados. Eu não quero que Ele elimine e perdoe as minhas falhas. Porque eu estou ignorando o fato de que elas existem de fato, que elas têm consequências. E mesmo que eu não perceba, elas têm efeito sobre as outras pessoas. 2 milhões foram envolvidos nesse festival pagão, rebelde. E ainda que nunca seja tarde demais para se arrepender em vida, não existe um jeito de eliminar, de voltar no tempo e desfazer todo o mal praticado. Mesmo que eu me arrependa, mesmo que Deus, pela sua graça, me permita o arrependimento ao final, depois de uma rebeldia decidida e objetiva, não desfaz as consequências disso. Eu já terei me prejudicado e prejudicado tantos outros. O mal permanece no nosso mundo. Frequentemente, a gente quer que Deus faça algo com o mal no mundo. Dificilmente a gente percebe que nós somos os maiores propagadores dele. Que nós não somos vítimas do mal. Nós somos amantes dele. Desde que ele seja para o meu bem. Ainda esses dias eu vi alguém
sendo confrontado, dizendo, aquilo que você, uma figura pública, aquilo que você disse, publicou, não lembro bem, não era verdade. Ao que ele respondeu, ou ela respondeu, não tem problema, era contra fulano de tal. Essa é a nossa humanidade, a gente usa do mal, de acordo com a nossa conveniência e desejo. E aí a gente finalmente chega no finalzinho do verso 7, e a gente descobre, ainda que devagarzinho, que o mal não tem mais poder. Justamente onde a gente dá uma travada, diz, visita a iniquidade, o mal, o pecado, do pai nos filhos e nos netos, no 3 e no 4, na terceira e quarta geração. Um entendimento que você talvez tenha ouvido, e até comum, é de que, por exemplo, havia um avô chamado Jonas, e ele era um homem mau, infiel, corrupto, e vivia uma vida de blasfêmia, de ofensas contra Deus. E aí vem o neto dele, Judas, que tem até uma vida um pouco mais regrada, mas Deus, aparentemente, vai descontar em Judas os pecados de Jonas, os pecados do avô. E existem várias razões pelas quais isso é totalmente errado. Um nome que você talvez encontre por aí é maldição hereditária. Esse julgamento de Deus pairando sobre uma família. E existem várias passagens bíblicas que rejeitam isso. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 24, 16, diz: os pais não serão mortos em lugar de seus filhos, nem os filhos em lugar de seus pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Eles estão estabelecendo o sistema judicial, e é nesse princípio e nessa verdade que Deus estabelece. Outro texto, um pouquinho mais para frente, em Ezequiel 18:20, diz: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem levará o pai a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. E o contexto desse segundo texto, o ambiente desse segundo texto é muito significativo. Porque o povo, de novo, Israel, está no exílio, está morando fora por disciplina de Deus, estão morando em outro território. E eles estão pensando, como que a gente acabou aqui? A culpa só pode ser dos nossos pais. Nós somos inocentes, eles eram horríveis, e a gente nem tanto. E Ezequiel está dizendo, vocês não são tão diferentes. É um aviso. É um aviso para que eles não repitam aquilo que os pais deles fizeram. Em outras palavras, Deus está comprometido a amar, perdoar, carregar aqueles que se voltam para Ele. Mas também vai trazer justiça em qualquer geração e responsabilizar os responsáveis. É uma aliança, é um pacto de amor e perdão que não exclui a justiça. Ele vai trazer juízo sobre qualquer geração que voluntariamente insista no erro. É uma maneira de Deus dizer que Ele vai responsabilizar cada um de nós e cada geração por si mesmo. É um fato, em diferentes graus, que todos nós tivemos ou temos famílias disfuncionais. Pelo simples fato de que nossos pais não são e não foram perfeitos. Independente de quão bons ou maus eles foram, não servem como justificativa para as nossas más escolhas e vícios. Alguns tiveram pais realmente ruins, e eu sinto muito por isso. Mas no final do dia, os nossos pais ou responsáveis não tomam as decisões por nós. Os traumas são reais, não podem ser minimizados, e Deus quer cuidar, encorajar, tratar, amar em cada um deles. Os abusos verbais, físicos e emocionais são tragédias reais. E ninguém deveria enfrentar nenhuma dessas coisas por parte daqueles que mais deveriam amar e cuidar. Deus quer te amar nisso, Deus quer te conduzir nisso, Deus quer conversar com você nisso, quer levantar gente para cuidar de você. Tá bom? Mas a escolha é minha de perpetuar as falhas, os pecados, os vícios, os maus hábitos dos meus pais, ou agir de forma diferente, mas igualmente danosa. De novo, o ponto é, em Deus nós encontramos misericórdia que não dura 3 ou 4 gerações, mas 1000. E eu tenho um exemplo aqui que pode ajudar a gente a pensar
e para finalizar, tá bom? E eu conto com a sua paciência. Esse aqui é o meu cachorro. Ele chama Bilbo. Ele deve estar com uns 5 meses agora. Ele é um Schnauzer, ele é gente boa, ele é bonzinho, ele vai com todo mundo, é super simpático. Ele faz as necessidades no lugar e quase nunca late, por nenhum motivo. Como qualquer filhote, ele gosta de morder tudo. É por brincadeira, é verdade. O que rendeu a ele o apelido de Zé Boquinha. Mas de vez em quando a gente encontra outros donos de Schnauzer na rua, aqui no bairro, e mesmo as pessoas, os gentis atendentes ali da pet, eles sempre dizem alguma coisa do tipo: nossa, vocês têm sorte, porque essa raça é bem ranzinza. Ela adora latir. Na verdade, citação literal aqui, ela grita. Esses cachorros costumam gritar. E por acaso, sempre que a gente está na rua e ouve um cachorro latir alto, sabe o que ele faz? Late super alto, puxa a coleira e quer, desesperado, ir na direção do cachorro para provar a masculinidade dele, fazer amigos, eu não sei bem. É como se ele, por alguns instantes, virasse outro cachorro. Como se, por alguns instantes, ele virasse os pais dele. E nesse momento eu tenho duas escolhas. Eu posso fingir que nada aconteceu. Eu posso largar a fera e deixar em direção ao Rottweiler. Eu posso fazer isso? Posso. Mas o ideal, porque eu gosto dele, é travar a coleira e dar uma bronca. Agir para que ele aprenda a lidar nessas situações. Eu tenho que encontrar uma maneira de fazer justiça. Em outras situações, quando ele faz alguma coisa errada, é não dar atenção. Os métodos variam, o meu compromisso não. Eventualmente ele tem aprendido algumas coisas. Mas sempre que eu puno, de alguma forma eu estou visitando o pecado dos cachorros da rua, da raça dele, dos pais dele. Eu, pessoalmente, com todo respeito, não sou adepto da linguagem pai de pet. Mas ele, como meu cachorro, tem coisas a aprender. E quantas vezes for necessário, eu vou visitar com justiça esse comportamento ao longo do tempo. E eu vou trabalhar com ele. Porque eu estou comprometido com ele, eu faço justiça. E ele é só um cachorro. Eu expresso esse compromisso com ele também sendo, na visão dele, desagradável. Para o bem dele e para o bem do mundo. Porque no final do dia todo mundo odeia um cachorro chato. Sou eu alguém ruim porque eu dou puxão, porque eu ignoro e porque eventualmente eu dou um tapa de leve nele? Por que a gente desconfia tanto de Deus quando ele diz não ou faz justiça? O problema é que a gente esquece que sobre todas as coisas ele é um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Eu não preciso fugir do finalzinho do versículo aqui. Justiça bem feita, feita por um bom juiz, é expressão de amor. É necessária. É necessária porque é resultado de um compromisso imutável. Não é Deus é bom, mas é justo. A gente precisa abolir do nosso vocabulário, do nosso falar, essa expressão, porque demonstra uma falha de compreensão minha como cristão, de quem ele é e do que ele quer. Porque ele é bom, ele é justo. O exemplo aqui é meio besta, eu sei, mas faz sentido. É exatamente o que acontece com a gente, é uma declaração muito bonita de como Deus vê os nossos erros. Não apenas isso, reforça, diz que Ele está disposto, que Ele é disponível para carregar os nossos pecados por nós. E é aí que toda a história da cruz entra. A cruz está no meio disso tudo, dessa aliança, dessa história que não começa na cruz, mas num jardim, de Deus sendo bom e se relacionando com a humanidade.
E termina numa cidade, com Deus sendo bom e se relacionando com a gente. É essa operação de resgate da nossa libertação de todo o mal. O que Deus está fazendo com Israel aqui, ao perdoar, é libertar. A cruz é essa demonstração do bom caráter de Deus, de uma aliança permanente de amor. Que Deus absorve e carrega os nossos pecados para dentro de si na cruz. E sabendo disso, nós somos enviados a representar esse amor e essa justiça. Gente capaz de condenar o mal, rejeitar o ódio, desfazer enganos, independente de quem o pratique. Hoje, nesse 3 de janeiro de 2021, eu não sei quem está assistindo, mas eu sei que tem todo tipo de história. Alguns já deixaram de lado quem Deus é. Outros duvidam que Deus realmente está disposto a fazer tudo isso por mim e por você. E outros não estão num momento tão ruim. Mas esse aqui é um lembrete que precisa ser reforçado nos nossos corações. Que as fontes do amor de Deus sempre estão cheias. Que os rios de misericórdia sempre estão fluindo. Que existe misericórdia suficiente em Deus. Suficiente para o mundo, suficiente para cada um e suficiente para sempre. É um lembrete que existe mais amor em Deus do que mal em mim e no mundo. Qual o tamanho desse amor? 1000 gerações. Diante disso, para a gente encerrar e você poder almoçar, eu tenho 2 perguntas. Quando que eu duvido da bondade de Deus? Quais foram as situações nesse desafiador ano de 2020? Em que, confrontado pela vida, as minhas orações se tornaram mudas. Os meus tempos de leitura e contato pessoal com Deus, sem intermediadores, se tornaram raros. Essas situações precisam ser colocadas diante de Deus, para que Ele converse com a gente. Para que a confiança na bondade dEle seja retornada. Porque Ele é bom. Quanto? Por 1000 gerações. A segunda pergunta é, você quer viver ou voltar a viver essa bondade, debaixo dessa bondade, com essa aliança? Isaías 26:7 diz que Ele torna suave o caminho do justo. Justo é essa pessoa, esse personagem, que no Antigo Testamento é alguém que vive, caminha com Deus. Acho que todo mundo precisa de um caminho suave. Todo mundo precisa desse tipo de relacionamento. Reforça e renova o nosso coração em Deus. E essa é uma oportunidade para pensar nisso. Para entregar o coração para Ele. Para se voltar para as coisas dEle. Para ter um 2021 ao lado de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse nosso tempo aqui. Obrigado porque o Senhor nos dá, Senhor, tecnologia para poder estar próximo uns dos outros. Obrigado porque ela é bênção nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor pode e continua a nos ensinar, Senhor, nos diferentes momentos, com diferentes pessoas. A gente pensa e dedica esse nosso ano 2021 para que seja um ano que a gente possa estar cada vez mais próximo do Senhor. Um ano que a gente possa ser sensível a perceber a sua vontade, se renovando a cada manhã. Vendo, Senhor, a sua bondade nas mais diferentes circunstâncias. Enche o nosso coração de confiança, para que a gente possa estar cada vez mais próximo do Senhor. Pedimos, Pai, por aqueles que talvez não estejam mais tão próximos. Que o Senhor visite o coração deles nesses dias. Que eles possam se lembrar do Senhor, lembrar da nossa igreja, da nossa comunidade, de outros irmãos. E que a gente possa ser instrumento desse amor. Reforçar essa bondade com as pessoas que a gente conhece. Peço, Pai, também por aqueles que não conhecem o Senhor. Que a sua bondade visite o coração deles. Para que eles sejam constrangidos pelo seu amor. Para que eles confiem na sua justiça. E que a gente possa, em breve, Senhor, estar juntos, celebrando a sua bondade. Em nome de Jesus, amém.